Então, o que é uma coisa para a indústria? Uma coisa é uma máquina, tá? O que que é o conceito da internet das coisas? O conceito é que você tenha ali uma inteligência muito maior dentro de cada máquina e que você não tenha necessidade de ter um controlador de processo acima da máquina. Pessoal, hoje nós temos o prazer de conversar com Nelson Chimentão Júnior. O Nelson é especialista em automação com 38 anos de experiência, gente, no desenvolvimento de sistemas, controle e integração de tecnologias para diferentes tipos de indústrias. Atua na Rockwell, onde se mantém atualizado sobre as principais inovações da área, como Indústria 4.0, IoT e a transformação digital. Sua trajetória é marcada por projetos que reduzem riscos e aumentam a eficiência dos processos industriais. Então, vamos apreciar o episódio com o Nelson Chimentão. Vamos lá. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou diretor aqui no Grupo DAP e hoje está conosco o ilustríssimo Nelson, diretamente da Rockwell. Fique à vontade para se apresentar, Nelson. Bom, meu nome é Nelson Chimentão, eu trabalho na Rockwell há quase 30 anos, principalmente focado no desenvolvimento de sistemas para automação na área industrial. E hoje a gente vai estar aqui falando de vários assuntos interessantes que estão aí sendo falados a todo momento na mídia, como a parte de inteligência artificial, a parte de indústria 4.0 e 5G e tudo mais. A gente vai ter uma sequência aí que nós vamos poder passar por todos esses assuntos aí. Show de bola, show de bola. Cara, eu agradeço muito você estar aqui. A gente vem se falando aí, acho que faz uns quase 6 meses pelo LinkedIn. Ele saiu de férias, gente. Aí a gente vai, traz aí, ó, player, 30 anos de rock, ou 30 e pouco, 38 anos de história na indústria. Então, ó, você que já está nos ouvindo ou assistindo, não perca a oportunidade, já vai lá, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificação para ser avisado dos conteúdos novos e já deixe o seu like aí, ó. Garante para a plataforma encontrar relevância no nosso conteúdo aí e distribuir para mais pessoas também, tá? Isso é muito importante para nós e a gente vai, né, construindo aí um ambiente bem bacana para as pessoas da indústria, as pessoas que estão estudando para entrar na indústria, né? E realmente trazendo um valor aí para as pessoas técnicas, né? Engenharia de aplicação como um todo, tá bom? Bom, Nelson, eu sempre dou oportunidade às pessoas aí de apresentar um pouquinho do seu histórico. Se eu der oportunidade para você contar tudo aqui, eu acho que a gente vai ficar umas 2 horas. Mas, mas conta pra gente um pouco, né, da sua história, como que foi aí, como que você chegou até trabalhar aí com tecnologia, com automação, né? E se já era um desejo, porque no seu tempo eu acredito que ainda tem aquela, né, ficava meio, o pessoal meio com medo do negócio, e aí depois avançou tanto que hoje, né, já é até passado. Falar de automação, hoje está falando de IA e indústria 4.0, 5.0, né, já é uma coisa meio que do passado a automação, né? É interessante, né? Porque eu tenho, né, quase 40 anos trabalhando nessa área, né? E a evolução, ela é muito acelerada. Então, assim, quem escolhe trabalhar na área de automação tem que estar preparado, tem que estar sempre estudando, porque não tem como. Nunca você vai chegar no ponto, sempre as tecnologias novas vão surgindo e você tem que estar a fim de aprender. Então, assim, eu vi a transformação toda, né? Quando eu comecei a estudar, não tinha computador pessoal, né? Você não tinha um PC ainda, Tá. né? Hoje, né, um celular é muito mais do que um PC e todo mundo tem, né? Então, essa história, né, que a gente conseguiu ver desde o início, né, nos ajuda, às vezes, a ter uma solidez na hora do pensamento, na hora de você entender também as preocupações, né, que os nossos clientes têm, porque isso é muito relevante, né? Quando você pensa em automação industrial, você tem que entender o cliente
que trabalha com a parte industrial, né, o quão relevante é para o cliente manter a produção dele ativa, né. Sim, E hoje, né, nós vamos estar falando aqui de alguns tópicos, porque muita gente fala, né, da internet das coisas, da transformação digital, indústria 4.0, IA, e muita gente tem dúvida, né, fala assim: "E a automação tradicional, né, da forma onde que que ela nós tá nisso aí, conhecemos, né? né, como é que como é que se encaixa? Ela está acabando, né, nós estamos no fim desse ciclo, né?" Bom, eu gostaria, né, eu sei que você tem aí um público bastante diverso, né, eu gostaria de passar, colocando ali, em poucas palavras, nós não vamos aprofundar em nada aqui, Sim, mas um sim. pouquinho do que é o conceito de cada uma dessas tecnologias que a gente está falando, se você me permitir aí. Com certeza, com certeza. A gente fez um roteirinho aqui, gente, para a gente seguir, né, e colocar um conteúdo bacana aí. Bom, vamos começar aqui pelo início aí, então, né, a expectativa, né, de que o processo de transformação digital fosse urgente e obrigatório. Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente falou isso na call, né? A gente foi o primeiro assunto que a gente falou na call de alinhamento aí. Então, antes, né, de da gente ir direto, né, para a gente explanar sobre os temas, né, eu respeitando aí seu público, né, a gente tem que pensar que talvez eles não conheçam esse palavreado que nós estamos usando aqui, Sim, né. com certeza. Então, quando a gente fala de uma automação tradicional, o que que significa uma automação tradicional? Normalmente, né, ao longo de décadas ali, você tem as máquinas e equipamentos, eles têm um determinado grau de inteligência. E você tem, acima desses equipamentos, você tem uma pessoa ali que se chama controlador de processo. Normalmente, uma indústria ela é segmentada em áreas de processo e você utiliza um ou mais controladores para colocar toda a inteligência do seu processo ali dentro desses controladores, tanto na parte de processo quanto na parte de segurança também, Sim, tá? Acima disso, né, na automação tradicional, você tem, já pensando instalado dentro de computadores, né, você tem ali a parte que é relativa à operação e você tem também a inteligência do negócio, da indústria que você tem ali, né. Então isso é o tradicional. Equipamentos, máquinas com uma inteligência limitada, os controladores de processo, onde a maior parte da inteligência do processo está ali dentro, na e, memória dele ali. e acima disso, né, você tem ali softwares, né, que vão te ter a inteligência do negócio seu e vai também ter os equipamentos para você fazer a operação da sua planta. Quando você pensa na parte de internet das coisas, né, e aqui nós estamos falando internet das coisas aplicado à indústria, tá? Sim, Então, o que é uma coisa para a indústria? Uma coisa é uma máquina, tá? O que que é o conceito da internet das coisas? O conceito é que você tenha ali uma inteligência muito maior dentro de cada máquina e que você não tenha necessidade de ter um controlador de processo acima da máquina. Mas você vai ter um software já que pode estar no ambiente computacional ou na nuvem, que vai se comunicar com as máquinas, que são agora inteligentes, sim. e que você vai ter a sua planta rodando com essa inteligência distribuída nas máquinas, com uma coordenação nesse software que vai rodar na nuvem, ok? Para você implementar isso, né, uma coisa que é importante, a parte de automação sempre leva em conta a comunicação. Você não tem automação sem comunicação. Sim, E a comunicação, ela também vem evoluindo ao longo dos anos, ok? Então, o que que acontece? Para essas novas tecnologias, foram também desenvolvidos alguns novos meios de comunicação. Então, existem protocolos como o MQTT, OPC-UA e uma série de outros que vieram
para facilitar com que exista uma comunicação direto da máquina com aqueles softwares que podem estar rodando na nuvem, Já independente fora do controlador. independente do controlador, tá? Tá. Bom, quando a gente fala em indústria 4.0 ou digitalização, o que que a gente está falando com isso? O que acontece é o seguinte, hoje, né, você já tem dados que são gerados dentro da sua indústria através da sua automação. O objetivo é que você consiga selecionar quais dados são importantes para o seu negócio. E a partir dali, você ter esses dados disponíveis de uma maneira fácil. Então, quando a gente fala em digitalização, é você ter acesso aos dados importantes para você de uma maneira fácil e eliminando papéis, eliminando entrada de dados através de pessoas digitando manualmente, Certo. ou o uso de planilhas, né? Então, assim, que o sistema consiga trazer esses dados que são necessários para tomar uma boa decisão, né? De uma forma fácil e direta, ok? Mas quando a gente fala em dados, Nelson, e a gente já discutiu isso aqui em alguns episódios, o bacana é que não é só dados de processo, né? Não é só dado do processo ou do produto, é também de feedback dos dispositivos para acesso de manutenção e tudo mais, né? Então, o importante é que você não pode. Quando começou esse conceito, né, de digitalização, vocês devem ter ouvido falar naquele data lake, né? O que que é o data lake? É você pegar tudo quanto é dado que você tem disponível, levar para uma base de dados para se utilizar posteriormente. Isso é uma coisa cara. Por quê? Porque você sabe, né, que as empresas hoje, uma das coisas que elas mais ganham dinheiro é justamente alugando a parte de nuvem dela com Sim, processamento, né? exatamente. Então, Data center por todo lado aí, né? você vê essa semana, inclusive a gente teve um problema, né, com data center, Sim, né? E você vê como afeta vários aplicativos que rodam dentro do data center. Então, assim, as empresas, né, elas querem vender esse serviço de nuvem, né? Agora, se você levar dados que não são importantes para você, para sua tomada de decisão, para a nuvem, você está pagando por uma coisa que você não está usando. jogando dinheiro no lixo. Por isso que é importante que primeiro você identifique quais são os dados relevantes para você. Isso. Depois você vai procurar se esses dados já estão disponíveis ou se você precisa, por exemplo, adicionar um sensor ou, né, de alguma forma, obter esse dado de forma automática, para evitar a entrada de dados de forma manual, entendeu? E um ponto, desculpa te interromper, Nelson, Sim, mas um claro. ponto em questão, como você falou no início, e achei bacana você falar no início aí, sobre a automação tradicional estar alinhada com o modelo de negócio, né? O que faz sentido para o negócio. E os dados, acredito que é a mesma coisa, né? Porque, cara, você tem um negócio, né? E aí, como você disse, pô, é caro, né? Tem um preço. E conforme todo mundo, oferta e procura, conforme aumentar a nuvem, a necessidade de nuvem, vai aumentar o preço. Né? Isso é fato. E aí, se eu tenho um monte de dados lá que eu não utilizo, e aí realmente eu não pego os dados, né? Que faz sentido para o negócio, pô, eu estou dando um tiro no pé. É ou não é? Mas é importante, né, saber que não é uma coisa simples na indústria, tá? Não, não é. Selecionar quais são os dados que vão permitir você tomar a melhor decisão não é uma coisa simples. Eu Sim, diria que talvez hoje, né, nesse processo que o pessoal fala de transformação digital, é uma das coisas mais importantes. Porque à medida que você saiba quais são os dados que podem te permitir tomar uma melhor decisão, então você consegue ter uma objetividade bem maior, sim, ok? E aí você tem propósito, você sabe quais dados que você tem que buscar, onde, se eu preciso adicionar um instrumento ou não, mas você tem um propósito. Quando você não sabe os dados que são importantes para você, aí é aquilo que nós falamos. Você pode ter um esforço jogado no lixo, porque o dado é trazido, custa. Todo dado que é trazido, ele, né, para a base de dados, ele tem um custo, e ser mantido tem outro custo, e até atrapalha, porque às vezes o que que acontece? Você precisa extrair
um dado que está no meio de um mundo de outros dados, Turbilhão de coisa lá para acaba sendo refinar. um sistema mais lento, porque ele tem que, né, lidar, né, com a seleção daqueles dados dentre muitos dados que estão armazenados, né. Então, esse é o ponto, né, quando a gente fala de transformação digital. O estágio seguinte, né, que a gente fala é: "Tá bom, agora que nós sabemos, né, quais dados são importantes, aí sim faz sentido você usar a IA, por exemplo, para usar esses dados para te ajudar", porque inicialmente você usava os dados para você tomar a decisão, mas a IA pode te ajudar a tomar a decisão com base nos dados, porque Sim, ela consegue, usando os dados, agilizar, né. interpretar isso de uma forma mais adequada e te auxiliar na tomada de decisão. Então, são evoluções naturais, né, que você passa, né. Mas, né, voltando agora à questão que você fez, né, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando eu tenho uma empresa que trabalha com serviço e trabalha com software, Sim, a velocidade para você, introduzir novas tecnologias nessa empresa é muito rápida. Quando você tem uma indústria que trabalha com máquinas mecânicas, a introdução de tecnologias, naturalmente, é uma coisa mais lenta, mais lento, mais difícil. mais difícil. Então, assim, existem sistemas, né, que nós da Rockwell fornecemos para clientes que estão rodando há 40 anos. Então, você vê como, o cliente da indústria, às vezes, tem dificuldade em evoluir os seus sistemas com novas tecnologias, porque, ele tem que ter parada de planta, ele, né, fica com medo depois de perda de produção e, então, recuperar a produção que ele perdeu durante uma parada. Então, assim, tudo que a gente pensa em termos de transformação dentro da indústria não é em dias, não é em meses. Tá. Eu acho assim, você tem ponto positivo e ponto negativo. Quando você fala assim para mim: "Tem tecnologia da Rockwell rodando há 40 anos", porra, é bom pra caramba. Quer dizer que a tecnologia é robusta pra caramba, né. Esse é Só uma coisa interessante, só que tem o porque outro lado da moeda, né, o cara também não vai trocar e ele não vai procurar, né, coisas novas, né. então, a Rocco, ela tem, né, uma filosofia de sempre, maximizar o investimento, o respeito ao investimento que o cliente fez. O que que eu Sim, quero dizer com isso? A Rockwell, ela tenta proporcionar que o cliente modernize a sua planta, não, tendo que trocar todo o sistema. Às vezes ele troca uma parte do sistema, ele já consegue trazer uma série de modernizações e inovações, sem você mexer naquela parte que às vezes é o mais custoso, que é justamente aonde você interliga os seus sistemas com a parte de instrumentação, de máquinas, sim, entendeu? Você reaproveita isso, tá? sim, sim. E é um ponto que esse segundo tópico aqui para a gente bater um papo, essa parte, né, eu acho que facilita bem, né, essa parte do IoT, tecnologia 5G, tudo, ela, ela ajuda algumas pessoas que não têm tanta acessibilidade, como a parte de nuvem e tudo mais. Mas como que você acha que está isso hoje no nosso país? Como que está essa tecnologia? Como que está rodando isso? Então, quando a gente pensa, né, na internet das coisas voltado para a indústria, que é o tal do IoT, né, Sim, IIoT, né, que é Indústria, Internet of Things, né. sim, Quando a gente pensa nisso, né, para a indústria, a gente tem que entender que realmente isso vai entrar, trabalhando, em parceria com a automação tradicional. Ele não tá. entra substituindo totalmente. Não sei, sinceramente, se um dia a gente vai Trocar, né? deixar de ter totalmente a automação industrial. O que eu posso dizer é que hoje não estamos nesse momento. Mas, né, citando alguns exemplos para, né, para que as pessoas tenham ali uma visão mais clara daquilo que a gente está falando, tá? Por exemplo, na parte de mineração, o pessoal usa
alguns caminhões muito grandes, que são chamados caminhões fora de estrada, né? Eh, vocês já devem ter visto fotos ali, que são caminhões que o pneu dele dá É, quase 2 pessoas de Caterpillar, né? Tem altura. Exatamente. E esses caminhões, né, eles levam o minério desde a mina até o britador, tá? E esses caminhões, eles, nossa, custam uma fortuna, e para você, né, fazer manutenção e tudo mais, tudo é custoso, né? É um equipamento muito caro mesmo. sim, sim. E o que foi feito recentemente, né? Foi colocado esses caminhões ali, uma inteligência embarcada no caminhão, que hoje os caminhões eles rodam sem o motorista, tá? Sim, Então você tem caminhões autônomos rodando. Então é exatamente aquilo que nós falamos da ideia da internet das coisas. sim, sim. A sua coisa é o caminhão, ele é autônomo, ele não depende nem de um controlador, né, e nem de um motorista, e ele faz os seus trabalhos ali ao longo do dia, sozinho, coordenado por um software que fica num nível mais alto da parte de automação. Então, que é o objetivo da internet das coisas. As coisas, caminhões, comunicando com o software de supervisão que fica na nuvem, e isso se integra e proporciona ao cliente uma automação completa, Não tem o ok? cabo, né? Já tem uma Exatamente. conexão Então, direta aí. é um exemplo daquilo que o pessoal pode ter ideia, né, do que se planeja, né? Porque quando o pessoal fala, né, na parte de internet, das coisas, né, com essa inteligência maior em cada equipamento, né, hoje em dia tem um novo linguajar que se usa também, que é o autônomo, né? Você ter Sim, equipamentos autônomos. O que significa um equipamento autônomo? Que ele embarca uma inteligência grande, né? Por exemplo, a Rockwell tem uma linha de robôs que é utilizada bastante na parte de logística, né? Então, por exemplo, você tem igual, né, você tem a Amazon, que você tem aqueles armazéns enormes com equipamento, com tudo. sim, sim. Você precisa transitar equipamentos entre diversas pilhas diferentes, né, para armazenar, para buscar e com rapidez, e você não quer que a pessoa, você vai ter uma pessoa indo lá. Então, hoje os robôs fazem isso tudo automaticamente. Então, de novo, você tem o equipamento com inteligência grande embarcada e um software em cima, define o que ele tem que fazer. Você busca um material que está na prateleira tal, posição tal, ele vai, busca e traz e entrega em outra posição, sozinho, sem ter que ter algum controlador no meio do caminho. Sim, sim, sim. Agora, se você for partir para outras áreas da indústria, já é mais difícil, entendeu? E a gente tem que levar em conta que, por exemplo, algumas indústrias de transformação, elas têm muitas máquinas fornecidas por fornecedores diferentes, às vezes máquinas que são fornecidas por países diferentes, e elas têm que Tem que trabalhar em integrar, conjunto. né? Então, assim, hoje ainda o normal para essa integração é através dos controladores que dão inteligência para toda a Protocolo de área de rede, né? processo, né? Bom, Então, gente, só uma curiosidade, esses caminhões que o Nelson falou, eu lembrei agora, uma vez eu estava na Mosaic, né? E eu estava na mina, lá em Tapira, depois fui em Araxá. E o que acontece? Esses caminhões fora da estrada, eu vi a capacidade de um lá, 150 toneladas, gente. Né? 150 toneladas. Então, e o que acontece? Olha só, se você pegar uma carreta, um cavalinho bitruque, tá? Ele vai ter a capacidade aí de 40 e poucas toneladas, tá? Para carregar numa carreta, na estrada. Esse cara aí carrega 3 vezes o que de peso, não estamos falando de volume, né? Mas estamos falando 3 vezes o que essa carreta que você vê aí na estrada carrega. Então, por isso que ele é fora da estrada, né? E o que acontece também. mas, Dário, eu gostaria de te falar uma coisa, cara. É, Isso que você viu é o filhotinho. é aí, Sabe por cara, quê? Porque, assim, dependendo do tipo de minério que você carrega, né, você muito precisa, denso ali. o peso é maior. Então, por exemplo, os Sim, caminhões que trabalham na parte de minério de ferro, né, o peso do minério de ferro em relação, por exemplo, quando a Mosaic trabalha com fertilizantes, fertilizante, isso mesmo. elas são clientes nossos também. É. Então, assim, o produto que ela trabalha é mais leve.
entendeu? Sim. Então os caminhões que são usados para a parte de minério de ferro são absurdos, cara. Um dia que se você chegar do lado de um, você vai Cara, ver que você conheceu o filhotinho dele. aquele lá já é grande, imagina. Pô, é, eu vi, cara, e eu fiquei abismado, né? Agora você falou do filhotinho, eu lembrei de um post do LinkedIn também. Não sei se você chegou a ver esse post, tem. Eu não sei qual, tá, gente? Não sei qual marca, não sei se é Caterpillar, não sei qual que é. Mas ela colocou a evolução das máquinas de terraplanagem. Ela colocou uma pequenininha, que era lá de 60 anos atrás, e colocou as de hoje. Cara, parecia um filhotinho mesmo. Aí vinha, aí a pequenininha tirando um pouquinho de terra aqui e vinha duas grandonas atrás, tirando aquele. A evolução é tremenda, né? Mas é muito bacana. Eu vi também eu não sei qual mina desses caminhões que trabalha totalmente autônomo, né? Exatamente. Os caminhões não A tem Vale já piloto. tem algumas minas delas aqui no Brasil que já rodam caminhões sem motorista já. E é aquilo que você falou, né? Essa tecnologia que você explicou aqui pra Não, gente. e o legal é o seguinte, né? Esses caminhões que trabalham, né, sem motorista, por serem controlados, né, por um sistema, ele economiza o uso de combustível, ele Ah, diminui a manutenção, ele também economiza o pneu, porque o pneu, só um pneu daquele lá é o preço de um apartamento, um pneu de um caminhão dele. Então, assim, o interessante, né, e isso que motivou também, né, essa mudança, além de você reduzir os riscos para as pessoas, né, você também teve uma série de economias atreladas à adoção dessas novas tecnologias. manutenção, até preditiva, né? Porque se você S tem um sistema autônomo, você Sim, você tem coleta mais dados informações corretos ali, também né? para poder fazer o preditivo deles, com certeza. Que bacana. Bom, então, tem esse tópico que eu achei bem bacana, né? Porque eu passei isso na prática, eu passei isso aqui na prática, vivendo na indústria. No começo também, eu comecei em 2000, tá, na indústria, mas já tinha bem essa separação entre a área de TI, a parte de automação e manutenção, né, engenharia, era bem dividido. Tanto é que a gente tinha que pedir o acesso para os caras de TI e depois de pedir o acesso, a gente tinha acesso remoto, porque eu trabalhava com muita máquina Heidelberg e as máquinas alemãs, né, e tal, e suíço. Quando pedia o acesso, não era liberado ainda, tinha que liberar o IP. Tinha que liberar o IP, tinha uma sequência lá, né, nessa parte tradicional. E hoje, o que que você vê isso, né? Como que você vê isso nessa transformação digital e nessa parte com tudo, né? Tudo falando de IoT, falando dessas tecnologias novas aí. Então, se você perceber, né, quando a gente falou ali da internet das coisas, o que que nós falamos? Nós vamos ter máquinas mais inteligentes e softwares rodando na nuvem. Sim, Então, o que que nós estamos falando? De 2 mundos distintos. Geralmente a nuvem é mantida pelo TI, não é? E a sua máquina geralmente está ali próximo ao seu mundo de automação, de OT que a gente chama. Então, eu diria o seguinte: é normal, e eu não vejo ainda, né, a necessidade de se eliminar, que você tenha 2 times, tá? tá. Um time de TI e um time de automação. Eu não vejo ainda, na minha maneira de ver, que o ideal é que você tenha um time só. Por quê? Porque o foco da parte de automação, geralmente, é para você manter a sua produção. Então você tem que ter preocupação com segurança e preocupação com a sua produção. O mundo do TI tem outras preocupações também, né? Então, o que que acontece, né? Por exemplo, no mundo de TI, se você o importante, se você precisar ter um relatório, que ele tenha confiabilidade, que se você emitir uma nota fiscal, que você consiga emitir. Mas se uma nota fiscal demorar 5 minutos a mais para ser emitida, para ele incomoda, mas não é uma coisa que preocupa tanto. Sim, Se nós deixarmos de ter controle por 5 minutos na planta, você pode colocar a vida de pessoas e de equipamentos ali em risco. Então, nós falamos que existem, né, objetivos distintos nesses 2 grupos. Mas, quando a gente fala das novas tecnologias, é importante que você consiga fazer esses 2 times trabalharem juntos.
E eu diria mais, tá? Na minha opinião, é que você respeite, né, o que tem, né, de conhecimento em cada um dos grupos, que eles possam se respeitar e se complementar. Eu vi uma experiência, né, num cliente nosso, onde ele resolveu, porque ele estava muito na ideia da transformação digital e que isso, né, era Afoito. um discurso que estava vindo mais alinhado ao IT, né? Então ele achou que faria sentido ele colocar o pessoal de TI com uma certa superioridade em cima do pessoal de OT. Cara, eu comecei a ver decisões nesse cliente serem tomadas que colocavam em sério risco pessoas, vidas. Tá. Por quê? Porque a pessoa de TI não tem aquilo no sangue, ele não entende o quão é preocupante isso. Então, assim, na minha visão, são 2 times com competências distintas, é que esses 2 grupos consigam trabalhar em conjunto, né, porque hoje nós falamos, os dados eles são importantes para a tomada de decisão da empresa, Sim. e os dados muitas vezes são gerados na produção. Se a gente não tiver os 2 ti e outra coisa que é importante, né, nessa, né, nessa conversa que a gente vai ter, né, é justamente você pensar, por exemplo, em termos de comunicação. O que que aconteceu na parte de redes, né, na comunicação, na automação? Antigamente, você tinha muitas redes seriais, né? Isso são tecnologias, né, que foram desenvolvidas ao longo de décadas, né? O que que era características dessas redes, né? Geralmente eram redes com protocolos, você tinha diversos protocolos diferentes no mercado, muitos, muitos, Sim. e uma capacidade limitada de comunicação. Então você tinha ali Limitação de distância, de distância, de meio físico, velocidade tudo. e tudo mais, né? Hoje, né, existe uma padronização já na indústria para se trabalhar com tudo em Ethernet. E quando você faz isso, né, você cria essas redes mais velozes, com maior disponibilidade, que são necessárias para o mundo de OT hoje em dia, né? Porque você traz mais dados diagnósticos, você precisa ter mais Precisa de velocidade. velocidade, né? Confiabilidade e tudo mais. Exatamente. É. Então, o que que acontece, né? Quando você padroniza em internet, dependendo de como você faz as coisas, porque a internet também é a rede que tem no mundo de TI, Do TI, certo? exatamente. Geralmente, protocolos que você tem sendo utilizados no mundo de OT, eles são desenvolvidos, né? Por exemplo, a Rockwell usa bastante a Ethernet IP. A Tá. Ethernet IP é um protocolo que roda em cima da Ethernet TCP/IP, né? É um protocolo numa camada superior, né? A Ethernet IP está numa camada superior do protocolo TCP/IP. Mas, né, por quê? O que que ele traz, esse protocolo? Cara, na parte de segurança, ele tem uma parte do protocolo que ele permite você fazer interlock de segurança. Então, assim, você tem uma série de características nesse protocolo que eles são adequados às necessidades do mundo de OT, ok? Mas, quando você interliga as redes Ethernet, o que que acontece? Você abre portas para a cibersegurança. Então, os cyberataques, né? Então, o Sim, que que claro. acontece? Você, às vezes, tinha gente que colocava uma câmera IP ali, né? O pessoal usava suítes não gerenciáveis. Então, assim, no OT, você não tinha uma cultura tão desenvolvida para lidar com as preocupações, né, de cyberataques. Houve um amadurecimento muito grande nos últimos anos, né, Sim. em relação a isso, né. Então hoje já se tem a consciência, né, que quando você integra esses 2 mundos, você tem que fazer de uma forma a manter a parte de cibersegurança, da forma que ela precisa ser, entendeu? Para evitar E os ataques, né. por falar em cibersegurança, isso é um assunto bem pertinente. É, quando a gente fala, né, de transformação digital, de digitalização de planta, né, o que acontece muito é que a gente tem certas dificuldades, né, que é o tópico, né, um tópico importante daqui.
quais as dificuldades? Eu já listei algumas aqui, falei com o pessoal da Endres House, até o pessoal que faz isso na prática, o pessoal da Robert Bosch, de alguns tópicos, mas na sua opinião, quais são as dificuldades que as pessoas têm, tá? E não estou falando de dificuldade financeira, estou falando de dificuldade de implementação mesmo. Quais dificuldades que hoje a gente enfrenta para fazer e acontecer isso? Digitalizar uma planta, fazer a transformação rodar, transformação digital. Então, o que acontece, né, é o seguinte: você tem, eh eh, hoje em dia, né, quando eles trouxeram, né, essa mídia em cima da transformação digital, da indústria 4.0, da rede 5G, veio uma pressão muito forte em cima da indústria de que ou ela fazia isso rapidamente, ou ela morreria, porque Ficava para os trás. concorrentes dela ia fazer, e os concorrentes dela ia ter resultados muito melhores, e ela poderia, não estar no mercado mais. Eh, Só que, o que que acontece? Quando você usa uma tecnologia nova, você tem que entender que o uso da nova tecnologia tem que ser para resolver um problema que você tem. Tá. E isso aconteceu um erro muito grande no nosso mercado que, com aquela pressão para se usar as novas tecnologias, muitas vezes as empresas, usavam a tecnologia sem saber qual o problema que iria ser resolvido com aquela O tecnologia. que tinha a ser resolvido realmente, né? Exatamente. E esse é o grande problema que você tem no processo de transformação digital, porque muita gente gastou dinheiro com coisas que não resolveram nenhum problema na empresa. Elefante branco. Então é assim, esse foi um dos erros, né? Que talvez a parte de o excesso de pressão da mídia para que a coisa fosse rápida demais, as pessoas, às vezes, presidentes de empresas se sentiram ali forçados a começarem a adotar tecnologias que eles não sabiam para quê. Então, o que é importante em qualquer processo de transformação digital, como a gente falou dos dados, né? Não Sim. trazer dados que você não saiba por que você está trazendo aquele dado. O real E motivo. não usar uma tecnologia que você não saiba o porquê ela está sendo usada. Ou seja, qual é o problema que você tem e que será resolvido por essa tecnologia, tá? Bom, a gente falou ali uma outra coisa interessante, né, que é a tal do 5G, né? Sim. Você deve ter visto propaganda, né? Você deve ter visto propaganda ali, né? Você que está aí também deve ter visto propaganda falando que a sua geladeira ia fazer, né, na hora que acabasse o leite, ela ia fazer o pedido do leite sozinho, né? Isso para quem lê na mídia, né? Então, assim, o 5G ia chegar e tudo ia estar O milagre resolvido, né? aconteceu, é. Tudo ia estar resolvido. Por quê? Lembra que a gente falou da tal da internet das coisas, né? Então, por exemplo, saindo do ambiente industrial e vindo para um ambiente mais doméstico, o que é uma coisa? Uma coisa é um eletrodoméstico, por exemplo, Sim. e pode ser uma geladeira. Essa geladeira, ela poderia ter uma inteligência maior. Mas não adianta eu ter uma inteligência maior na geladeira se eu não tenho como me comunicar. Então, o 5G seria o habilitador, uma tecnologia habilitadora que permitisse uma comunicação numa velocidade maior do que a 4G, por exemplo, né? E que poderia habilitar esse tipo de inteligência maior dos equipamentos, Seria o entendeu? suprimento necessário para mim poder rodar aquela geladeira, né? É. Mas, né, é aquilo que a gente falou, mas a gente não vai ficar trocando de geladeira aí, né? Eu ainda não comprei nenhuma que fez o pedido de leite É. automático, né? Então, assim, as coisas, Saiu elas no vão celular lá, ó, acontecendo. tem uma lista de mercado aqui que sua geladeira exportou. As coisas vão acontecendo, passo a passo, né? E quando a gente leva isso para a indústria, né? Isso é pior ainda, porque nós falamos, os investimentos para você botar uma indústria funcionando são muito grandes. Sim. E para eu trocar, né, essas tecnologias, tudo é demorado. Mas, por exemplo, né, uma coisa que a gente está trabalhando, né, na parte do 5G voltado para a indústria, né? Quando a gente pensa em comunicação, né, por exemplo, nós temos a comunicação através do meio físico, né, que é a nossa rede internet, Sim. via fibra ótica ou via cabo, né, para fazer a comunicação meio físico.
Mas nós também temos, né, a comunicação via Wi-Fi. Você tem, né, na sua casa ali, qualquer lugar que você tem um Wi-Fi A rede disponível sem para fio ali. a rede sem fio. O que acontece é que, por exemplo, a rede sem fio, né, pelas características da rede sem fio, as faixas de frequência que a gente usa, ela não tem um alcance muito longo, tá? Comparado, por exemplo, né, com as tecnologias de 4G e 5G, né? Então, para a indústria, né, nem a tecnologia de 4G, nem a tecnologia de 5G estão amplamente sendo utilizadas na indústria ainda, mas elas devem entrar cada vez mais fortes, né, até para proporcionar para a gente, de uma forma melhor, a tal da mobilidade. Tá. O que, que é mobilidade? É você ter a informação que você precisa aonde você precisa. Por exemplo, né? Eu vou citar um exemplo que acontece bastante na área industrial. Às vezes você precisa fazer a manutenção em um equipamento, um motor, alguma coisa assim, e para isso você vai até a área onde você está testando uma manutenção que você está fazendo, e normalmente você tem ali um tal de um painel de comando local, com alguns botões, algumas coisas Sim, que você faz, né? Por exemplo, isso poderia simplesmente ser substituído por um tablet que tivesse ali uma interface que você poderia dar os mesmos comandos próximo do equipamento para você fazer isso com uma segurança maior, certo. entendeu? Nível de segurança ali, né? Então, o 5G ou o 4G também, né? Porque deixa eu até falar, é uma coisa não na indústria, o 4G, o 5G, eles não substituem. No telefone a gente enxerga, né, como uma evolução, né, o 2G, o Sim, 3G, o sim. 4G, o 5G. Mas, por quê? Porque o telefone você usa dentro da cidade e a tendência, com o passar do tempo, é que você tenha uma área de cobertura de 5G tão intensa que você não sabe que para você ter a mesma cobertura com 5G, você precisou colocar muito mais antenas, por exemplo, do que você tinha antes com 4G, Sim. tá? Mas Só na que ainda, indústria ainda tem oscilações. A gente está falando do ambiente aberto, com todas as características, sem obstáculo, um monte de coisa que favorece. Agora, que nem na casa do meu pai, por exemplo, que é acidentado, o Valinho você viu, é bom. Se você for na casa dele lá e a casa dele é caída para o fundo, cara, você não então, vai ter por, qualidade, não. por quê, né? Porque quando o pessoal substituiu o 4G pelo 5G, eles não entenderam que, assim, não foi explicado para as pessoas que a mesma quantidade de antenas que você tinha com 4G, se você tivesse com 5G, a sua área de cobertura seria muito menor, porque a frequência usada para 5G ela tem um alcance menor do que a frequência que é utilizada no 4G. Então, para você ter uma boa cobertura de 5G, você vai ter que ter muito mais antenas, entendeu? Então, por isso é que quando a gente pensa no uso na indústria, provavelmente, né, vai se usar as duas tecnologias, 4G e 5G, que ainda não é amplamente utilizado dentro da indústria, mas para a parte de mobilidade, mesmo para essa parte que a gente fala da internet das coisas, né? Sim, Se eu tiver um equipamento distante, esse equipamento precisasse comunicar com um software que está em nuvem, por exemplo, ele precisa ter uma comunicação e às vezes esse equipamento está num lugar tão longe que você não tem como levar fibra ótica, não tem como colocar uma cobertura do Wi-Fi. Então são tecnologias que vão nos ajudar a cobrir alguns gaps que a gente tem para a parte de comunicação, pensando nas novas tecnologias que a gente quer implantar aí, como, né, nós já mencionamos anteriormente ali, ok? show de bola. Gente, olha aí o nível dos profissionais que a gente traz no Dapcast, tá vendo? Então, ó, não se esqueça de apertar aquele botãozinho lá de se inscrever, tá? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e já deixa o seu like. Se você estiver no Spotify, no Amazon, na Apple Podcast aí, depois dá uma passada no YouTube, digita lá Dapcast ou o grupo Dap que já aparece aí o Dapcast, tá? Aproveita a oportunidade, tem muito conteúdo aqui bom, relevante. Tem experiência de mais de 30 anos aqui, comentando o assunto da atualidade. Isso que é o mais importante. Já vivenciou a evolução e está passando para vocês aqui um ponto de vista, um conhecimento diferenciado. Então, fica aí a dica. É muito importante se você se inscrever e compartilhar aí com
o resto aí do sua rede de profissional, sua rede de amizade. E o que a gente tem, Nelson, né, de favorecimento? O que tem acontecido nas redes ou até nas tecnologias que tem ajudado nessa transformação? Então, a gente falou das dificuldades, mas o que tem de bom? Aí, falando de rock, ou falando do que você olha para o mercado, né, até de uma expectativa futura, né? O que você acha que tem de favorecimento e o que é tangível, né? A gente pensar assim, não, a gente falou da geladeira, né? Ah, a mídia fez isso, tal, tal. Só que não era a época ainda, a gente não tinha uma infraestrutura, como carro elétrico rodando no centro-oeste e no norte do Brasil. Se você olhar para isso, você fala, porra, vai muito tempo ainda, tem muita infraestrutura. Rodando aqui no Sudeste, na região entre a que você veio de São Paulo e Metropolitana de Campinas, é uma coisa. Agora, uma região mais afastada, a gente não imagina um carro híbrido ou algo do tipo. Mas não é uma tecnologia que você vai ver nessas montadoras colocando para vender carro para lá. Sei, só nos centros urbanos, né? O que é importante a gente saber é o seguinte: todo ano, bilhões de dólares são investidos no desenvolvimento de novas tecnologias. Certo. E essas tecnologias, elas vão chegando, e eu diria o seguinte: nem todas as tecnologias vão vingar. Eu vou, por exemplo, falar para o mundo, né, de vocês, que eu acho que alguns de vocês, os mais velhinhos um pouco, né, devem lembrar ali de quando lançaram a TV 3D. Você lembra disso ou não? Lembro. Vinha com óculos, né, que você punha ali, que você conseguia ver a imagem 3D ali, né? E aquilo era uma necessidade, né? Todo mundo tem que ter. Tanto que eu comprei uma TV dessa, né? Paguei mais caro, porque tinha a tecnologia do 3D. Ela funcionava? Cara, funcionava. Mas se você for avaliar hoje, foi uma tecnologia que fixou, né? Que se. Hoje você nem tem Estabeleceu no mais no. mercado ali, né? Você nem consegue comprar uma TV mais com essa tecnologia. Não tem nem programas sendo transmitidos, né? Só começaram a ser transmitidos alguns programas ali, depois acabaram, né? Então, a gente tem que saber que isso acontece com tecnologia. Muitas tecnologias surgem, tenta-se usar, algumas delas não vão trazer o resultado que se espera. Mas se a gente não tentar usar, a gente fica parado no tempo. Não vai saber o que dá certo. Exatamente. Então, é um ciclo normal. As tecnologias vão surgir, tem que se entender o para que ela surgiu, e aí é aquilo que a gente já falou. Cara, isso resolve qual problema meu? Quando você tem tecnologias que surgem e que te resolvem um problema grande, elas se fixam, entendeu? Rapidamente. Mas isso não quer dizer que elas não possam evoluir, né? Eu vou citar o exemplo, né, de uma tecnologia que surgiu também na época quando surgiu o táxi, 99 táxis, né? Quando surgiu o 99 táxi, né? Eu achei uma sacada legal, porque assim, a gente saía na rua procurando um táxi. O táxi ficava na rua procurando um passageiro. É, O aplicativo, uniu. cara, ele conseguia juntar a pessoa que precisa de um táxi com um táxi que precisa de um passageiro. Mas o que aconteceu depois? Surgiu o Uber. E, né, o modelo se alterou. Então, é isso. A gente vai sempre viver em mudanças de tecnologias e a gente vai ter que selecionar aquelas que resolvem os nossos problemas e depois saber que isso pode passar. Depois podem surgir outras que vão resolver o mesmo problema de uma forma melhor, Sim. entendeu? Eu acredito nisso também. Mesma coisa, né? A gente tá. Eu tô num mundo de empreender e tudo mais, né? O que acontece muito se a gente não testa as coisas, a gente continua fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Segundo Einstein, isto é burrice, né? Então, cara, se a gente continuar fazendo, a humanidade continuar fazendo as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados. Não vai ter resultado diferente. Então, a gente tem que sim criar novas tecnologias, como você falou, algumas
vai emplacar, algumas vão ser divisor de águas, né? Como muitas tem aí no mercado, outras não vão pegar muito, né? Não vai, né? Ela vai ser uma coisa. Porque a mídia, ela tá fazendo o papel dela, cara. Ela tem que fazer isso, ela tem que fazer marketing. O marketing é saudável, entendeu? Agora, mas fizeram um tempestade num copo d'água. Gente, o marketing fez o papel dele, é isso. E tá tudo bem. Só que ao longo do tempo, vai se refinando e vai entrando no que você disse. Ó, realmente resolve algum problema? Faz sentido para alguém? Faz sentido para essa solução faz sentido para um modelo de negócio? Não. Então ela vai cair em desuso logo. Mas se não, vai continuar. Né? Se tem oferta demanda, tem a demanda, tem a oferta, o cara tem uma demanda, beleza. Se não tiver essa demanda ou se cair, muitas coisas, né? As tecnologias foram substituídas, né? Mas teve coisa também que lançou e não foi para frente. Mas tem tecnologia que foi substituída. No caso, fita cassete, DVD, né? Sim. Depois, se não tivesse esses caras para colocar essas tecnologias para substituir, a gente E estaria foram rápidas, hein? Se muito rápido. você pensar, cara, eu me lembro ali quando surgiu, né, o tal do Walkman ali, que Walkman, tinha a fita a fitinha cassete, né? cassete, Depois veio o Discman, né? E Discman. de repente soltaram, né, na internet as músicas e você conseguia baixar e tudo isso se foi, né? Não, e você não tem mais aparelho, o celular faz tudo, né? O Sim, celular faz tudo hoje. O cara tudo, tá. Antes, tudo. antes tinha quem tinha um laptop, nossa, o cara executivo, tal, tal. Aí depois o tablet, né? Ah, o cara tá com tablet, ó, ele abria, tal, tal. Hoje, só no celular, ele resolve. Mas é o natural. Assim, o que é importante, né, para a indústria, a coisa, como eu falei, a indústria não consegue eh, fazer movimentos muito bruscos, Sim, porque o investimento feito para implementar uma indústria e começar a produzir, ele é muito grande. Em muito alto. maquinários, O hardware muito alto os equipamentos instalado. mecânicos, a parte de painéis elétricos, tudo, o Sim, investimento, ele é muito alto. muito alto. Então, você pensar que eu vou surgir com uma tecnologia ali, que eu vou deixar, né, de várias desses investimentos que eu fiz, né, eu vou deixar de usar de uma hora para outra, é arriscado, entendeu? Sim, Então, o que é legal? É que na indústria, por ter um passo um pouco mais lento, dá para você experimentar as tecnologias sempre olhando no caminho inverso. Não olha para a tecnologia e fala qual o problema que essa tecnologia pode resolver. Não, faça o contrário. Eu tenho um problema, qual tecnologia que pode resolver esse problema? pode resolver o meu Porque problema, quando você faz esse caminho inverso, eu te garanto que a chance de sucesso ela é muito maior. Então, começando o seu entendimento, quando a gente falou dos dados, Sim, cara, muitas empresas ainda não têm mapeados quais dados seriam realmente relevantes para que eles pudessem tomar melhores decisões. E quando você não tem esses dados mapeados, dificulta. E se você também não sabe quais são os problemas que você tem hoje mapeados, e aí olha em volta e fala qual tecnologia que poderia me ajudar a resolver isso, então fica tudo mais difícil. E nós vimos, né, como falamos, apesar a mídia está fazendo o papel dela, às vezes tem empresas que se sentem ali pressionadas, sim, entendeu? com certeza. Com Tipo certeza. assim, cara, se eu não fizer, né? E se eu não fizer, o que que acontece, né? Eles estão falando que amanhã eu não estou no mercado. Então, assim, essa pressão é muito grande. Sim, Então, eu acho assim, hoje já se teve consciência, né? Eu já vi, assim, as pessoas mais com mais conteúdo, né, elas já conseguem falar ali tranquilamente desse ponto, que sim, as tecnologias têm que resolver seus problemas. Não simplesmente cheguei com a tecnologia, comprei, gastei dinheiro, agora eu saio procurando o que eu consigo fazer com ela. sim. Não faça esse caminho nunca, entendeu? E um ponto que você colocou, eu tiro pela minha trajetória de empreendendo, né? Eu ficava muito pensando assim, o que que vai resolver o meu problema de marketing? Porque eu não tinha ideia, né? Um exemplo básico, né? E aí o que acontece? Como que eu resolvi, né? E pode ser um caminho para essa transformação digital. Piloto, projeto piloto, teste AB.
testo 2 modelos, né? Além de benchmark, que benchmark, como a gente está fazendo aqui, pô, gente, isso aqui não tem preço. Você ouviu uma pessoa aqui no formato digital, de forma gratuita, uma pessoa que está entregando um conteúdo de valor muito grande, tá? De forma gratuita, você trocar uma experiência assim, cara, não tem preço. E às vezes, você fazer benchmarking com alguma pessoa que já implementou ou com alguém que está nessa mesma jornada, te ajuda, mas não vai te ajudar 100%. E aí você somando várias coisas, faz um projeto piloto, faz um teste AB, testa 2 modelos, qual o modelo que mais atendeu, quais os dados que mais fez sentido para o negócio, naquele piloto pequenininho. E aí depois aquilo você escala. Porque, como você disse, é muito caro. O investimento na indústria, ele é sempre muito, né? O valor é muito alto. O retorno também é alto, tá, gente? Sem falsa modéstia aqui, o retorno também é alto quando dá certo. Só que para dar certo, tem uma jornada. Então eu acho que a pessoa tem que fazer esse piloto, fazer os testes AB, fazer benchmark, porque esse conteúdo que eu ouvi, né, hoje do Nelson aqui me fez pensar assim, falou, cara, que jornada complicada para a pessoa saber quais os dados mais faz sentido para aquele modelo de negócio em si, né? E, e Uma refinar coisa que isso é existe, difícil. uma coisa que é um desafio dentro das empresas ali e dentro das indústrias também, né, é que, você geralmente qualquer empresa ela é dividida em departamentos, Sim, certo? E geralmente, para você entender aquilo que faz mais sentido ou vai te ajudar mais, você precisaria ter um trabalho que envolvesse várias áreas da sua empresa trabalhando em conjunto. E eu digo para você, é difícil, dá trabalho. é difícil. Tem um tal de um sistema, né, que eu não sei se você já ouviu falar, que é chamado MES, né? Sei. O MES ele é um software que ele te ajuda a implementar uma série de tecnologias na sua empresa para ter um melhor controle da sua produção. Sim. Desde você receber o seu Na pedido de pirâmide compra, ele tá no é, tático ali, né? desde você receber seus pedidos de compra até você organizar a sua produção, organizar ali suas matérias-primas, seu estoque e tudo mais. Tudo organizado com base em dados e tudo mais. Mas assim, toda a implementação, né, desses sistemas que eles passam por diversos departamentos, né, o departamento de compras, o departamento de produção, o cara de automação, Sim, sim. todas essas tecnologias ali que envolvem, é difícil. É difícil porque esse é um grande desafio nas indústrias, é conseguir trabalhar bem, entre departamentos, entendeu? Em A conjunto. integração em si, né? A integração em si de tudo a gente ouve falar de MES e tudo mais, mas eu acho que a grande dificuldade é integrar não só novas tecnologias com tecnologias tradicionais, vamos dizer assim, não vou dizer velhas, porque tem muita coisa rodando que faz muito sentido ainda, mas integrar tudo isso, né, e coletar dados assertivos é um trabalho gigante e eu acho que assim as pessoas vão conseguir, com certeza absoluta. O ser humano ele gosta do desafio, ele vai atrás de resolver os problemas, mas vai ser uma longa jornada aí, né, de coleta de informação, de estudo, como você iniciou o Dapcast aqui falando, cara, a pessoa para trabalhar na área da automação, para trabalhar tem que estudar, tem que se renovar, né? E tem que ir em frente ali, porque senão fica para trás, né? E assim, do mesmo jeito que a gente aprende, né, por exemplo, a automação tradicional também ela se adequa, entendeu? Sim, Então, por exemplo, hoje esses protocolos que são mais utilizados para falar dentro, né, desse ambiente da internet das coisas, eles já fazem parte da automação. Então, né, se a gente falar ali o OPC-UA, MQTT, uma série de formas de troca de dados que foram criadas, né, pensando nesse mundo novo, né, eles já fazem parte da automação tradicional para permitir que os dados que estão dentro da automação também seja possam exportado ali. ser exportados diretamente para aquele software que vai tomar uma decisão ou que vai, né, gerenciar de uma forma melhor a sua planta, entendeu? Então, Ótimo, assim, ótimo. essas transformações, né, a gente tem que evoluir
mas a própria automação ela está em constante evolução, olhando para o que está acontecendo em volta, tá? Show de bola. Nelson, eu queria ficar aqui mais 1 hora, 2, batendo um papo, porque tá muito bacana, é um conteúdo bem relevante, que agrega muito aí. Agregou para mim, gente, que estou aqui de host, imagino para vocês, tá? Eu já tinha batido um papo com o Nelson, aí, feito uma call, gostei muito, trouxe esse conteúdo aqui, o Nelson trouxe, agradeço muito, muito mesmo, né, o seu tempo, a sua disponibilidade, eu sei que sua agenda é corrida, e agradeço muito você estar aqui. Sempre no final a gente dá a oportunidade para você passar os seus contatos aí, o pessoal te achar no LinkedIn. Bom, no É, LinkedIn é procurar por Nelson Chimentão, vocês vão me achar ali facilmente, né? A gente está sempre interagindo com esse mundo, né? Com os nossos parceiros, né? Porque, né? Mesmo outras empresas que teoricamente são concorrentes, no fim, né? É um ambiente que às vezes você está numa empresa hoje, amanhã você está em outra, então é um ciclo de troca de amizade. experiência, né? Os nossos clientes da indústria interagem bastante com a gente. Então, se vocês quiserem, né, me procurar no LinkedIn, ali a gente vai estar sempre publicando novidades, né? A Rockwell, ela atua diretamente no mercado, né? Mas também tem uma rede de distribuidores. Você, né, mencionou um Sim, distribuidor que vocês usam aqui na região, né? a Interenge aí do Alessandro. Então a Alco trabalha dessa forma, né? Trabalhando com alguns clientes diretamente, outros clientes, ou dependendo do tipo de fornecimento, é atendido pela nossa rede de distribuição. Tem os nossos parceiros integradores, que são qualificados para trabalhar com a nossa tecnologia. E a gente espera, assim, sempre poder estar ao lado dos nossos clientes, ajudando eles a resolver os problemas deles com as tecnologias que nós estamos disponibilizando para eles, tá? Foi um prazer enorme estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então, assim, é uma experiência nova para mim também estar aqui e participar. Mas foi ótimo, foi ótimo. E é só isso, né? Um agradecimento aí pela oportunidade. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Gente, não saia desse episódio sem deixar o seu like aí, fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Se você estiver nos ouvindo no Spotify ou numa plataforma de áudio aí, depois vai no YouTube, se inscreve, tem muito conteúdo bacana, ativa o sininho para ser avisado dos conteúdos novos, tá bom? Obrigado, até a próxima.